Como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Essas imagens são da Escola de Medicina da Universidade de Amsterdã. Vocês podem ver, não tem absolutamente nada pichado. Nem vou puxar muito o assunto, mas está aí essa coisa maravilhosa. É um dos setores da Escola de Medicina de Amsterdã. Ela se divide em vários lugares na cidade, mas aí é o campus principal, um grande hospital universitário. É bem pertinho da nossa casa, nós estamos a caminho de um outro bairro aqui perto, na ciclovia. Todo o esquema é ligado por ciclovias. É isso aí, vamos começar nosso vídeo. Até já. Hoje uma revolução muito silenciosa está ocorrendo entre os cientistas. Eles estão todos apavorados, a grande maioria. Bom, ainda mais agora com o telescópio James Webb, dizendo que o Big Bang provavelmente não existiu. Então a teoria da evolução está perdendo terreno. A teoria evolucionista, que nós saímos de uma bolinha de lama, ou de um caldo, de uma cultura de bactérias, né? Está perdendo terreno e novas versões do conceito de criação cósmica estão surgindo. O homem é um ser muito complexo e muito diferente para ter um simples estalar, ele ter surgido de uma poça de produtos químicos energizados por relâmpagos aleatórios. Um processo mais ordenado está indubitavelmente envolvido. Um processo controlado. Mas controlado por quem? Ou por quê? Esquecendo o homem por um momento, vamos esquecer o homem. O homem, quando eu falo homem, comum dos dois gêneros, homem e mulher. Não venham os chatos, histéricos, identitários enchendo o saco. Então, vamos pensar em outros animais. Né? Existem outros animais que surgiram dessa bola de lama giratória. Milhares de nossos semelhantes são absurdamente, né, diferentes, tanto na aparência quanto nos hábitos. Entre nós, os seres humanos, o Homo sapiens sapiens, que de sapiens não tem droga nenhuma. Mas vamos para o mundo dos animais e os insetos, e nós vamos ter bizarrices de todo tipo. Né? Da borboleta ao ornitorrinco, aos peixes abissais, aos dinossauros, ao gatinho, à galinha. Alguns são cobertos com armadura, alguns insetos incríveis, e os animais também, hipopótamo, rinoceronte. Alguns têm pescoços compridos, como a girafa, narizes ridículos, como os macacos de Bornéu, na Indonésia. Órgãos sensoriais insanamente únicos e práticas sexuais escandalosas. Alguns são híbridos, alguns são binários, como peixes, determinadas espécies de peixes, uma temporada são machos, na outra já são fêmeas. Pois é, todas essas criaturas foram produzidas por processos naturais acidentais ou foram criadas por um criador biológico com um senso de humor bem louco, perverso às vezes, porque criou um mosquito e a lacraia. Será o nosso planeta Terra a Disneylândia dos deuses? Se Deus, a mente cósmica e o único responsável por todas as formas de vidas absurdas aqui, então nós vamos ter um bom motivo para questionar a sua sanidade. Ele é muito louco. Mas Deus pode ser louco. Muitos animais inferiores têm sistemas muito práticos e eficientes para se reproduzir. Mas quanto mais nós subimos na escala animal, né? O ser humano, o Homo sapiens sapiens, mais bobo se torna o sexo. O sistema reprodutivo do homem requer não apenas, de certa forma, o desajeitado acoplamento de dois tipos diferentes de seres, mas também é acompanhado por um processo mental e um processo emocional muito complicado. Os participantes são recompensados pelos seus esforços por uma série de sinais transmitidos ao centro de prazer do seu cérebro. Tendo-nos concedido essa recompensa biológica, Deus, por meio de seus mensageiros e profetas, padres e pastores, tornou essa prática um pecado e, como consequência, seria perniciosamente pecaminoso desfrutá-la. Não era para ter prazer? Pois é. Nos tornamos como ratos em um labirinto, vagando por todos os tipos de perigos confusos,
para receber um grão de milho no final. O robô bioquímico, nós, né? Estamos preocupados com o desejo de autopreservação, em primeiro lugar, e a necessidade instintiva de gratificação sensual. Essas duas coisas estão programadas em nós, em todos nós. Então, nossa sociedade tenta causar um curto-circuito nesse sistema nervoso, proibindo a expressão desses instintos. Estamos autorizados a encontrar a libertação sob condições cuidadosamente especificadas. Quando você reduz o sistema básico, né, tudo a um sistema básico, nós vamos ter um tipo de coisa que os cientistas loucos sonham em seus laboratórios de castelo. Estímulo, resposta ao estímulo, recompensa pavloviana, o amigo do Dr. Frankenstein atravessando uma parede para alcançar o violinista cego. Eles tentam nos transformar nisso, apenas em robôs. Os globalistas, principalmente. Se Deus quisesse, né, ele poderia ter inventado um homem com asas. Ele inventou até o LSD. Se Deus queria que o homem saísse, se multiplicasse, por que inventando tantos tabus sexuais? A resposta é claro, tudo bem, proteger a sociedade. Se ele quisesse que a Terra fosse superlotada, ele poderia ter criado milhões de pessoas de uma só vez. O processo de criação não é contínuo, para o grande aborrecimento dos evolucionistas. Novas espécies não estão aparecendo em grande escala. Relâmpagos não estão mais atingindo poças de amônia para criar uma proteína. Não temos nenhum elo de ligação entre uma espécie e outra. Não tem. A história de Adão e Eva remonta às primeiras culturas e serviu para explicar o surgimento do homem e o início de sua sexualidade. Mais tarde, o cristianismo acrescentou o estímulo do pecado original. Pois é. Pois bem, se nós aceitarmos essas histórias pelo que elas descrevem, né, são milhares e milhares pelo mundo todo, nós poderíamos acreditar que esse planeta é o lar de uma grande variedade de entidades supranormais, supra-humanas, doidas, esquisitas, duendes elfos, leprachauns, saci pererê, orixás, hereis. Essa turma não paga imposto, não vota, não contribui com nada para as nossas economias flutuantes e loucas. Alguns deles saem de discos voadores, pegam carona com motoristas que passam na madrugada. Milhares de relatos desse tipo. Alguns parecem residir nos pântanos, nos cemitérios. Não é, Chucaveira? Todos eles são absurdos. É uma lista infindável. A tradição desses casos estranhos se estende por trás da nossa história e permeia todas as sociedades. Todas. Todas, em todo canto do planeta. Em outras épocas, nós tendíamos a considerá-los como agentes de Deus ou do diabo. Se faz o bem é de Deus, se faz o mal é do diabo. Hoje, milhões de pessoas os aceitam como visitantes vindo do espaço sideral. Não mudou nada. São os mesmos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. E alguns seguidores dos discos voadores até acreditam que milhares de astronautas agora vivem em nosso meio sem serem notados. O ex-ministro de Israel, eu já fiz um vídeo sobre ele, declarou publicamente que existem vários deles trabalhando com o governo americano, russo e chinês. Estamos chegando lá. Há alguns anos atrás, esses personagens pareciam preferir a companhia de fazendeiros do sertão, ou de figuras numa estrada deserta, ou entrando por dentro da casa dos pobres abduzidos. Membros de tribos e áreas isoladas do mundo inteiro contam a história dessa turminha pequena. Mas à medida que a crença popular em visitantes extraterrestres se espalhou, essas entidades começaram a selecionar policiais, médicos, advogados, professores e outros supostos tipos respeitáveis. Nossa, todas elas são testemunhas de coisas incríveis. Eu conheci várias durante a minha vida. Várias. E nós teríamos milhares e milhares de casos para contar. Livros e mais livros foram escritos sobre esse assunto. Nós temos uma pessoa super importante que falava sobre isso há muito tempo atrás, que é Charles Fort. Pegando aqui,
Um dos casos, entre os milhares, eu tenho vários livros, eu tenho aqui o livro dos Danados, de Charles Fort, já mostrei a vocês. É um calhamaço desse tamanho, grosso pra caramba. Com todos esses casos, que vem desde o século XIX até o início do século XX. Um desses casos aconteceu em 1973, era o chefe Greenhall. Ele avistou um bicho parado na beira de uma estrada de cascalho. Tinha uma forma de homem, disse ele mais tarde, mas parecia que sua cabeça e pescoço eram meio que feitos juntos. Ele era muito brilhante, como algo parecido com níquel, polido. Isso foi relatado pela International Fortean Organization, que é a organização dos fortianos, em homenagem ao Charles Fort. Charles Fort criou essa sociedade. Ela existe até hoje. Fica em Nova York. Tem outra também no estado de Virgínia. Esse caso foi publicado pela Flying Social Review, também, na Inglaterra, e vai por aí. Outras revistas publicaram sobre esse caso. Eles são entre os milhares. E cada vídeo que eu fizer, eu vou contar um caso. Inclusive os brasileiros. O Greenwald, ele disse que ele pegou a câmera que ele tinha no seu carro, polícia, na viatura, e tirou uma foto. Então, o objeto ativou, ele na hora, ativou a luz azul em cima do carro e saiu fugido dali. Muito rápido, ele saiu correndo. Só que ele disse que o ser, ou aquela entidade, correu mais rápido que qualquer ser humano que ele já tenha visto. Correu também, mas parecia uma corrida de um robô. Depois ele divulgou sua fotografia para a Associated Press, né, que é uma entidade jornalista, que sua vida se tornou, então, um pesadelo. Depois que ele divulgou a foto, ele foi perseguido por telefonemas malucos, né, muitos deles ameaçadores. O motor do seu automóvel explodiu, sua esposa o deixou e a casa dele pegou fogo. Isso em meados de novembro, um mês depois de suas incríveis experiências. O conselho da cidade, então, lhe entregou documentos de demissão. Ele foi demitido do conselho. Isso também, como muitos outros que foram brevemente expostos a efeitos paranormais e, de repente, sua vida caiu em ruínas ao seu redor. Tem um caso contrário, que as vidas melhoraram depois de algum contato. Daí nós vemos que são vários níveis, vários tipos de entidades, várias agendas, várias raças, como queiram. Um outro policial, Darius Poe, de Ravenna, Ohio, também teve envolvido em uma perseguição muito divulgada de um objeto voador não identificado voando baixo em 1966. Estou falando sobre essas datas antigas, para vocês verem que não tem nada de novo. Tic-tac, só porque a imprensa agora, a mídia, resolveu colocar. Todos os jornais do mundo falaram. Estou falando de 1966, eu tinha 15 anos nessa época. Ele foi visto por muitas pessoas ao longo de sua rota, embora a Força Aérea dos Estados Unidos tenha anunciado mais tarde que ele estava louco perseguindo o planeta Vênus, como sempre eles falavam. Semanas depois, sua história chegou à imprensa. A esposa de Spa o deixou e ele foi demitido da polícia e sofreu dificuldades incríveis por anos que vieram pela frente, anos depois. Muita gente sofreu por causa disso. Na verdade, essas tragédias são comuns e, em muitos casos, testemunhas com telefones não listados foram assombradas por ligações ameaçadoras após avistarem esses monstrinhos, ou OVNIs. Mesmo quando não haviam relatado suas experiências a ninguém. Infortúnios repentinos os atormentaram com incêndios e acidentes automobilísticos no topo da lista. Estudantes de ocultismo podem reconhecer essa síndrome trágica, pois praticantes de bruxaria e artes negras são frequentemente envolvidos em tais horrores. O folclore das fadas da Idade Média está repleto de contos idênticos. Os pequeninos, os gays, como as entidades conjuradas por feiticeiros de olhos vidrados, frequentemente se voltavam contra os seus benfeitores humanos. A mesa Ouija é uma delas. Mas a tradição pode ser rastreada muito antes daquela era nebulosa, quando os homens encontraram deuses em desertos solitários e no topo das montanhas. Os deuses, de acordo com o antigo ditado, levaram os homens à loucura e os destruíram. Muito antes da chegada dos europeus, os índios americanos desenvolveram um rico conhecimento baseado nessas aparições. Já falei sobre isso também, os Hopis, o diabólico malandro pequenininho, o Grey, os pequenos travessos. Um cientista, enquanto estudava petróglifos e gravuras indianas em rochas no Canadá, o Sigurd Ocean, ele encontrou desenhos de uma figura que ele disse que não tinha visto em nenhum outro lugar nas rochas do mundo inteiro. Eram os Manegisi, ou Manegici. O nome é complicado, Manegishi, que, segundo a lenda, são pessoinhas de cabeça redonda e sem nariz que vivem com um único propósito: pregar peças nos viajantes. Olha o Saci Pererê aí, ó.
As criaturinhas têm longas pernas de aranha, braços com mãos de 6 dedos e vivem entre as rochas e nas corredeiras dos rios. Quando uma canoa desce, seu maior prazer é agarrar as pontas dos remos e fazer com que ela vire. Todos os lugares têm. Eu frequentei muito tempo a Ilha Grande, no Rio de Janeiro, na Baía de Angra. Tem histórias incríveis. Nossa, conversando com os nativos, na época, já estava em muitos anos isso. Os caiçaras têm histórias incríveis em Paraty também. Então, os seus gritos podem ser ouvidos acima do trovão, do barulho da água. Se algo estranho ou inexplicável acontecer em qualquer lugar da terra dos Cree, que é uma tribo indígena americana, os responsáveis seriam os Manejishi. Cada cultura tem seus demônios pessoais e suas teorias demoníacas. Essas são baseadas em parte das experiências puramente subjetivas de indivíduos aleatórios e solitários, que provavelmente sofreram alucinações convincentes. Agora, quando o número suficiente de pessoas passou por alucinações semelhantes, suas histórias são aceitas como sendo objetivamente reais, desenvolvendo-se então um saber seguido de estudos e análise que chegam às conclusões fundamentadas como uma prova testemunhal. Paradoxalmente, à medida que mais e mais pessoas aceitam conhecimento alucinatório, as alucinações aumentam e as testemunhas crescem em números surpreendentes. O problema é agravado pelo fato de que certos tipos de alucinações não parecem surgir da mente do percipiente, mas parecem ter sido criadas por uma força exterior. Uma força que tem capacidade de contornar os canais normais de percepção e transmitir diretamente para o cérebro da pessoa. Alguns dragões, serpentes marinhas, são puramente alucinatórios, enquanto outros são transmogrificações, capazes de quebrar galhos de árvores, deixar grandes pegadas na floresta, na lama. Os seres de olhos vazios que se parecem conosco, mas vêm de um lugar muito alto, muito além, do outro lado do espelho mágico de Alice. Eles estão na mesma categoria, saindo em vórtices de outras realidades, das superdimensões, então sem propósito, parecendo cadáveres animados em ritos de voodoo secretos. Fazer levantar cadáveres. Os tipos transmogrificados podem ser vistos por qualquer um que tropeçar em seu caminho. Os tipos alucinatórios são invisíveis para a maioria de nós, mas os médiuns e os xamãs que os viram enchem o ocultismo e a tradição dos OVNIs com contos sombrios. E aí nós temos uma infinidade de relatos. Se vocês lerem os livros que eu leio sobre o assunto e conversar com as pessoas que eu já conversei, quem mora no interior do Brasil já escutou muita história. Muita. Pois bem, essas alucinações subjetivas, elas lançaram 1000 religiões e lançaram cultos excêntricos também. Às vezes as entidades se apresentam como membros de alguma ordem secreta, de irmãos que vigiam uma raça humana. Alguns afirmam pertencer a uma antiga raça anciã que já habitou esse planeta e construiu as pirâmides, o Stonehenge na Inglaterra, e outros artefatos antigos que nos confundem. Baalbek. Outros fingem ser da Atlântida, perdidos ou em projeções mentais de um templo secreto no alto do Himalaia. Hoje eles estão inclinados a se identificar como habitantes de outro planeta. É uma tecla que eu tenho batido o tempo todo. Jacques Vallée, entre outros autores, já avisaram lá atrás, até o Dr. Heineken. Pois é. E então, com os relatórios que estão chegando da NASA, do Pentágono, estão dizendo que essa coisa parece que é interdimensional, como queiram. Então, como a turma hoje está inclinada a achar que é de outro planeta, e a isso soma-se a propaganda que circula para promover a hipótese extraterrestre. Ou seja, nós estamos sendo visitados por pessoas de outra galáxia, e, no entanto, algumas dessas aparições podem realmente parecer reais para nós. Elas são reais. Né? Elas podem se materializar em nossa realidade física e produzir evidências físicas da existência dele. O poltergeist
índios altos, imponentes, geralmente usando um tipo de capacete vegetal, aparecem. Realmente eles aparecem milhares de vezes, aperta a mão dos assistentes, até as pessoas estão vendo ele, antes de sumir por dentro de uma parede. Simplesmente desaparece, como na projeção de um filme. Se eu mexer aqui na configuração, eu desapareço, fica só a imagem de fundo. Isso não é um fenômeno raro, é extremamente comum. A cada ano, milhares dessas transmogrificações aparecem brevemente por toda a Terra. Elas geralmente são acompanhadas por uma ou mais manifestação reveladora, né, como odores, cheiros sulfúricos, flashes brilhantes de luz, mudanças ou distorções reais da paisagem onde eles aparecem. E antigamente dizia-se que as testemunhas de tais eventos ficavam encantadas, porque honestamente pensavam ter visto coisas que não poderiam ter visto, e muitas das vezes sofriam deslocamento no tempo e no espaço, junto com a amnésia, ou o missing time, o tempo perdido. Quando a pessoa é perdida, não lembra. Passou uma hora fora e quando volta, não lembra nada. Então nós vamos dizer que tem histórias dentro de histórias, ficaria horas falando. Peguei um pequeno resumo do livro do Charles Fort e outros relatos mais atuais. Relatos que nós temos em livros e reportagens de jornais remontam ao século XIX, no oeste americano. Por que sempre os Estados Unidos? Porque lá sempre existiu um avanço de comunicação muito maior do que na Europa, do que em outros lugares. A Ásia agora que está com a comunicação com o computador, nós sabemos alguma coisa da Ásia, da China muito pouco, porque ainda continua um império fechado. Mas os Estados Unidos sempre esteve na frente na comunicação, na literatura. A Rússia tem muita coisa, mas não é divulgada no Ocidente. Eu tenho tido acesso a alguns livros russos, é impressionante que eles pesquisam. E vão a fundo. Bem fundo. Então não pensem vocês que tudo isso que a gente conta aqui, porque como a maioria dos meus livros são livros dos Estados Unidos. A literatura que eu tenho sobre ufologia, sobre civilizações antigas, etc., são toda uma produção americana, inglesa, francesa. Mas hoje nós temos bastante documentação. E como eu falei no vídeo passado, quando essa coisa estourar e eles tiverem que abrir, né, perante a mídia mundial, olha só, nós não estamos sozinhos, existe alguma coisa? Muita gente vai correr atrás dessa documentação, porque eles não vão dizer que são extraterrestres, quer dizer, eles vão enganar a gente. Não elimina a possibilidade extraterrestre. Existem várias camadas aí, a coisa tem que ser descascada. Mas alguma coisa aconteceu para que o nosso planeta esteja isolado da Federação Galáctica. Isolado, de quarentena. Pois é, muita gente aí tem, mudando de assunto, só um pouquinho, para não ficar muito longo o vídeo também, da queda do governo holandês, né? Já era hora, né? O que a mídia coloca, a mainstream, é que foi por causa da cota de imigrações, que ele não aceitou, o ministro Rutte não aceitou. Ele está há 14 anos no poder. Estava. Não aceitou o aumento da cota de imigração, porque teria que trazer as famílias. É a conversa fiada. Ele caiu por causa do xixi da vaca. O nosso partido, eu falo que eu e Magdalena votamos no partido BBB. Não tem nada a ver com Big Brother, não. É o PTB, partido que defendia os fazendeiros. Ganhou as eleições, conseguiu um número de cadeiras importantíssimo dentro do parlamento, e não dá mais para sustentar. Os globalistas estão caindo aos poucos em vários lugares do mundo. Essa história da fazenda foi algo tão absurdo. Eles ofereceram 135% do preço da fazenda. Mas se você não vendesse, ela ia ser confiscada. Ganhamos essa guerra, por enquanto. Teremos outras. Terão outras por aí. Mas eles estão tomando uma surra. Ah, estão. Pois é, pessoal, por hoje é só. Esse é o vídeo da quarta-feira. Voltamos aos 2 por semana. Domingo nós continuamos e vamos falar sobre os ETs do bem. Eles existem também. E sobre a Federação Galáctica. Será que existe? Bye bye, um abraço meu e da Magdalena. Até lá.